Agora, assíntota horizontal, né? Agora eu vou definir a assíntota horizontal, depois nós vamos calcular, calcular algumas assíntotas horizontais. Beleza. Nós dizemos que a reta y igual a b é uma assíntota horizontal do gráfico se pelo menos uma das afirmações abaixo for verdadeira. Observa que a assíntota vertical é x igual a algum número e a assíntota horizontal é y igual a algum número. Por quê? Quando você tem um gráfico, por exemplo, de y igual a 2, é uma reta na horizontal. Y igual a 5, reta na horizontal passando sobre o 5. Por isso que chama assíntota horizontal. Então, olha só. Para você calcular a assíntota horizontal, você vai calcular os limites com x tendendo a mais infinito e x tendendo a menos infinito, certo? Se isso der um valor qualquer, né? Desde que a função não seja igual a esse número. Por exemplo, se a função for constante, aí ela não tem assíntota, né? Você vai calcular o limite de f de x quando x tende a mais infinito ou menos infinito. O resultado que der aqui, né? Se for um número qualquer, né? Ele é o que a gente chama de assíntota horizontal. Aí aqui está explicando, é um número, no caso, por exemplo, aqui maior do que, x tem que ser maior do que ele, aqui x tem que ser menor do que ele, por uma questão do próprio limite, né? Mas eu vou fazer alguns exemplos para a gente entender melhor isso aqui. Então, no máximo a função pode ter duas assíntotas horizontais. Por que isso? Porque eu tenho como calcular fazendo x tendendo a mais infinito e x tendendo a menos infinito. Isso aqui pode dar um valor, isso aqui pode dar outro. Então, no máximo, dois valores que a gente pode ter aí. E o gráfico ele pode interceptar a assíntota horizontal. Depois a gente vai ver isso aí também. Certo? Então, vamos a um exemplo. Como calcular a assíntota horizontal? Então, a gente viu, primeiro, que a assíntota vertical, a gente pensa nos valores de x que zeram o denominador. Agora, a assíntota horizontal não. A gente calcula limite com x tendendo a mais infinito e x tendendo a menos infinito. Então, é assim que a gente calcula, certo? Então, a assíntota vertical, a gente observou que quem zerava aqui embaixo era o 2, né? E o menos 2. O menos 2 não era assíntota. E o 2 foi a assíntota vertical porque deu infinito aqui, ó. Agora, a assíntota horizontal. Então, primeiro você calcula limite da função quando x tende a menos infinito. Aí vai voltar lá naquela aula que a gente trabalhou de limite no infinito. Põe a maior potência em evidência em cima e embaixo. A maior potência aqui é o x, põe ele em evidência. A maior potência aqui é o x ao quadrado. Esses dois aqui que tem x no denominador vão dar zero. Aí vai sobrar 1 vezes x é x, 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. X dividido por x ao quadrado vai dar 1 sobre x. Aqui, de novo, limite com x tendendo a infinito. Sempre que tem x no denominador, a resposta é zero. Beleza? Então, x, aqui, ó, x tendendo a menos infinito, a resposta foi zero. Então, esse zero aqui é o que a gente chama de assíntota horizontal. Então, a assíntota horizontal é o resultado numérico que a gente encontra aqui no final. Eu fiz x tendendo a menos infinito, aí vai ter que fazer também o x tendendo a mais infinito. Você tem que fazer os dois. Se aqui der um número, aqui der outro número, você tem duas assíntotas, certo? Aí aqui é a mesma coisa. Põe a potência de x em evidência, faz aquela conta toda e a resposta também vai dar zero, porque vai chegar nessa mesma conta aqui, né? Chegou nessa conta aqui, constante em cima, variável embaixo, variável tendendo a infinito, a resposta é zero, como a gente já viu. Aqui, se você fizer, vai dar zero também. Então, só tem uma assíntota horizontal, que é o zero. Então, procurar a assíntota horizontal é calcular para a função limite quando x tende a menos e limite quando x tende a mais infinito aí. Aqui o gráfico, só para ficar clara a ideia das assíntotas. A gente viu que a assíntota, a gente pode usar as assíntotas para esboçar o gráfico. A gente viu que o 2 é uma assíntota vertical. Então, quando você tem uma assíntota vertical, então, igual x igual a 2 é uma assíntota vertical, então a gente vem aqui e faz uma linha pontilhada em cima do 2. E observa o gráfico, ó. Se x tende a 2 pela esquerda, o x tendendo a 2 pela esquerda, o gráfico, a função está vindo aqui, ó. Ela está tendendo a menos infinito, por isso que ela desceu aqui, ó. X tendendo a menos infinito é o x descendo. Mas como a gente viu, o x não vai tocar, o gráfico não vai tocar na assíntota. Vai se aproximar, mas não vai tocar.
Então, x tendendo a 2 pela esquerda, o 2 está aqui, x se aproximando de 2 pela esquerda. À medida que o x vai se aproximando do 2, o valor de y vai diminuindo, por isso que o gráfico está vindo aqui, ó. Certo? E aqui, ó, x tendendo a 2 pela direita, ou seja, à medida que o x vem se aproximando de 2 pela direita, a minha função está tendendo a mais infinito, ou seja, a minha função está crescendo. Ó. À medida que o x vem se aproximando de 2, a minha função vai ficando cada vez maior. Não pode encostar aqui, a ideia da assíntota vertical. A assíntota horizontal que a gente tem é o zero. Y igual a zero é o próprio eixo x, então não tem como colocar ele pontilhado, que não vai aparecer. Mas se aqui desse 1, aí eu ia colocar uma linha pontilhada em cima do y igual a 1. Se a assíntota horizontal desse 4, eu ia colocar uma linha pontilhada em cima do 4. Como a assíntota horizontal deu 0, y igual a 0, eu coloquei pontilhado, mas nem apareceu porque é o próprio eixo x. Mas vamos pensar agora na questão do valor. X tendendo a menos infinito. O que é x tendendo a menos infinito? É o x diminuindo, diminuindo, diminuindo. E à medida que o x está diminuindo, a minha função está se aproximando de quem? Do zero. A função se aproximando do zero aqui, ó, ela vai ficando cada vez mais próxima do eixo x, que é o y igual a zero. X tendendo a mais infinito é o x crescendo. O que acontece com a minha função quando o x vai tendendo a mais infinito? Ela vai se aproximando também de zero. Aqui, ó. Vai se aproximando de zero aqui, vai ficando cada vez mais próximo de zero aí.